Oi, eu sou o Kaique e eu vou apresentar o trabalho Análise de Estratégia e Avaliação de Empresas Petrolíferas. E esse trabalho ele foi feito junto com o professor Carlos Roberto Godoy. Bom, o primeiro é o objetivo. Por que nós fizemos essa pesquisa? O que nós queríamos fazer é um modelo, ou seja, um pequeno manual sobre o setor petrolífero para que você ou qualquer outra pessoa que queira entender ou até mesmo investir nesse setor possa ter uma noção de como essa indústria funciona, qual é a dinâmica e os players, no caso, os principais que nós escolhemos. E para fazer isso, que no caso entra a metodologia, nós basicamente dividimos em duas partes. A primeira é entender o setor. Quais são os segmentos desse setor? Quais são os principais players, tanto por parte de países quanto por parte de empresas? Os produtos e as tecnologias. No caso, produtos, nós não só nos referimos aos derivados do petróleo, mas como produtos substitutos, como etanol. A competitividade desse setor, os riscos associados a essa indústria, em que já sofreu vários casos, como iremos citar daqui logo em diante, regulamentação, os dados históricos e a tendência para essa indústria. Nós também, a segunda parte, são as principais empresas, e nessa parte, os players que nós escolhemos, que iremos falar mais a fundo, o primeiro, que no caso nós fez o modelo, é a Petrobras, depois a Exxon, a Chevron, BP, a Shell, a Total e a Sinopec. E desses players, o que nós vamos falar são as estruturas acionárias, acontecimentos que marcaram essas companhias, o passado, o presente dessas empresas, quais áreas esses players atuam e também os seus desempenhos operacionais e financeiros. Bom, nosso resultado nós dividimos em 5 partes, que são análise da indústria, tendências para o setor, regulamentação, risco na indústria e indicadores. Agora eu vou falar os 4 primeiros. Em relação à análise da indústria, o setor petrolífero ele é dividido em 3 grandes blocos. A primeira parte seria upstream, em que essa pesquisa se concentrou, que é a parte de exploração e produção de petróleo e gás. Depois é midstream e depois downstream. E o que nós encontramos foi que a parte de upstream ela é a parte mais lucrativa dessa indústria e que a parte de downstream e midstream não é tão lucrativa quanto elas. É muito menos lucrativa que a parte de upstream. Na parte de tendências para o setor, é, nós lemos alguns relatórios e, pelo que nós encontramos, o setor petrolífero, ele ainda sim, a demanda por seus derivados tende a crescer, visto que países como China, Índia crescem bastante e não são países ricos, então eles necessitam de fontes de energia mais baratas e o petróleo ele consegue atender essa demanda. Na parte de regulamentação, o principal meio de regulamentação do setor petrolífero são por contratos, e no caso os principais são os contratos de concessão, partilha e serviços. E desses contratos, o mais utilizado é o de concessão. Na parte de riscos na indústria, nós vimos em 2020 que a indústria petrolífera ela é muito sensível ao desaceleramento da economia, que, por exemplo, em 2020 sofreu muito justamente porque as economias pararam de crescer, o consumo de energia também, no caso de derivados de petróleo, então ela sofreu muito. Na parte de oscilações cambiais, empresas como a Petrobras, ela tem o seu custo atrelado ao dólar. Então, quando o dólar sobe, o seu custo também sobe. Então, isso repassa para o consumidor. Na parte de risco político, o setor petrolífero é muito estratégico em diversos países e, no caso, por exemplo, da Bolívia, ela estatizou algumas instalações da Petrobras. Então, isso que nós incluímos em riscos políticos e riscos ambientais, que no caso foi a grave tragédia que teve com a BP na sua plataforma New Horizon, onde teve um dano para o meio ambiente gigantesco, um dano financeiro para a empresa gigantesco e também várias vidas foram perdidas com esse incidente. Agora, em relação aos indicadores, o que nós podemos ver nós comparamos 2019 com 2020 para mostrar o quão afetado foi essa indústria. E nessa parte de valores da empresa, foi calculado a partir da capitalização de mercado dessas empresas,
mais as suas dívidas, menos os caixas e equivalentes de caixa. E o que vemos é que, com exceção da Total SE, das empresas analisadas, todas as outras caíram e a Petrobras não foi tão afetada como, por exemplo, a Exxon, a BP, a, a Chevron, a Shell. E no nosso outro múltiplo foram as reservas provadas de produção diária. E nesse múltiplo, as barras significam a produção diária de cada empresa em 2020 e 2019. E nós vimos que esses valores não caíram tanto, o que pode explicar o porquê essas empresas sofreram tanto, pois a oferta demorou para acompanhar a demanda dos países, das pessoas, então o preço do barril caiu muito. Na linha laranja, nós temos as reservas provadas, que basicamente é quanto de petróleo essas empresas possuem em reservas, e esses valores não se alteraram muito, com exceção da Exxon, e essa barra preta é o múltiplo que nós escolhemos, que no caso é a reserva aprovada e dividido pela produção diária. E o que esse múltiplo mostra é quantos dias essa empresa continuaria funcionando, por exemplo, conseguiria produzir a mesma quantidade que ela produz, quantos anos ela conseguiria se ela não encontrasse nenhuma outra reserva de petróleo. A parte de EBITDA e lucro líquido, também o desempenho financeiro das empresas também foi muito afetado. Então, EBITDA, no caso da BP, foi até negativo, o múltiplo também, por causa disso, né? E destaque para a Petrobras, que não sofreu tanto como empresas como Shell. Em lucro líquido, só a Petrobras obteve lucro positivo das empresas analisadas, e o que pode ser explicado é que a Petrobras, desde esse atual governo, ela obteve uma nova estratégia, que no caso é a venda de alguns ativos, de algumas refinarias, e como citado anteriormente, a parte mais lucrativa dessa indústria é de upstream, então isso pode ter ajudado a empresa nesse aspecto. Aqui nós temos os cálculos que nós usamos para calcular esses valores, e aqui é referente a 2020. Então, nós podemos ver como que o valor da empresa foi calculado, de todas as empresas. E agora aqui nós temos os indicadores analisados que nós estamos. Ali só colocamos alguns, porque não daria tempo de mostrar todos. E outros que nós queremos destacar é o de pesquisa e desenvolvimento, que ele é a porcentagem no caso, do indicador, quanto do seu EBIT dessas empresas gastaram com pesquisa e desenvolvimento. E mesmo com um desempenho inferior, essas empresas ainda gastaram relativamente bem nesses aspectos. É isso, obrigado.